Boa noite, gente. Boa noite, que Deus abençoe cada uma que está esperando. Vou dar 5 minutos para todo mundo entrar. Lembra de avisar sua amiga. Se você já entrou, isso, lembra de avisar as pessoas que vão estar junto contigo nesse propósito de oração. Tenta acordar quem já dormiu. Isso. Começa a chamar todo mundo. Hoje eu vim já para o nosso lugar de costume. Vocês conhecem esse tapete, né, Ana? A gente veio para cá porque ontem eu fiquei muito limitada no meu apartamento por causa do barulho, não quis incomodar os vizinhos. Então hoje a gente tem mais liberdade aqui. Paz, Senhor. Começa a avisar as pessoas para entrar. Lembra de avisar. Dá aquela chamadinha na tua amiga agora. Vamos juntas buscar a presença do Senhor. Verifica se a tua amiga já tá aí. Chama ela pelo chat. Vê se ela já tá aí. Eu sei que o jejum no segundo dia fica muito difícil, mas eu acho que o pior dia é o primeiro, quando a gente começa. Mas hoje eu sei que foi difícil para muitas pessoas e hoje eu sei que muita gente sentiu opressão durante o dia, muita opressão, muito ataque na mente, muito ataque. O Senhor, enquanto eu estava orando hoje à tarde, eu fui pro closet, me fechei à tarde lá e eu fui orar e eu percebi assim, como se fosse uma resistência realmente das trevas, sabe? Uma resistência para aquilo que Deus está fazendo. Isso é normal, porque se a gente está numa guerra, se a gente está numa luta, eu falei, né, que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. As trevas também vão se opor, eles vão fazer oposição. E a gente não pode ser menina de achar que as coisas de Deus são sempre muito fáceis. A gente não pode ser infantil e imatura, mas a gente precisa entender que é uma guerra e a gente vai precisar lutar nessa guerra. Hoje vocês vão entender isso, porque muitas vezes a gente acaba, quando vem a oposição do inimigo, a gente quer desistir. E eu lembro quando Israel estava sendo atacado pelos filisteus, que eles eram os filisteus, eles eram inimigos que eles intimidavam, né? Eles intimidavam porque eles usavam os gigantes, que era Golias, que era um gigante. Então esse ataque ele é intimidador e ele traz uma tentativa de diminuir aquilo que nós carregamos, aquilo que nós somos e o que temos, né? O diabo ele vai atacar, ele vai acusar. Então eu tinha convicção que hoje nós íamos passar por isso. Convicção que a gente ia ser atacado, muito atacado, e muito desejo de desistência. Muitas pessoas estão passando por desejo de desistir, sabe? Hoje eu tenho convicção que muitas pessoas, inclusive, não conseguiram manter o jejum total, e não tem problema, eu quero falar isso pra você. Teve muitas pessoas que me chamaram dizendo que não conseguiram, quase desmaiaram. Gente, se você precisou comer uma refeição num dia, não tem problema. Come aquela refeição, se levanta e continua no jejum. Tá? Hoje nós vamos orar sobre isso, agora nós vamos fazer uma ofensiva, tá? Nós vamos juntas fazer uma ofensiva. Faz sentido isso para você? Hoje foi pesado, hoje teve ataque, você sentiu isso? Que você foi atacado inclusive na sua identidade, se você foi atacado naquilo que você carrega, na sua mente. A Bíblia fala algo muito interessante, que assim como nós pensamos, nós somos. Então o inimigo sabe disso. E ele vai atacar, e é incrível que eu estava estudando um pouco sobre isso, ele vai atacar a nossa mente, mas nessa parte aqui da frente, que é o córtex pré-frontal, que é onde nós vamos ter equilíbrio, é onde nós vamos ter entendimento das coisas de Deus, é onde nós vamos desfrutar, inclusive, da oração, onde nós vamos prestar atenção no que Deus está fazendo, onde a gente vai meditar, e ele vai atacar justamente isso aqui, trazendo confusão na nossa mente.
tá? Então eu quero deixar isso bem claro. Então a Bíblia fala que assim como nós pensamos, nós somos dirigidos pela nossa vida de pensamentos. E é por isso que o inimigo vai atacar muito a nossa vida de pensamentos. Vai atacar a forma como nós pensamos, porque a forma como nós pensamos molda a nossa vida. E Deus me deu uma palavra hoje sobre isso. E se prepare para Deus trocar o teu turbante hoje. Deus vai trocar, sabe, aquilo que está sobre a sua mente. Nós vamos passar hoje por... É como se o Espírito Santo viesse hoje e tocasse na nossa mente, tá? No dia de hoje a gente vai entender que, assim como a Joyce Meyer fala, né, que a mente é um campo de batalha. Então nós vamos batalhar hoje. Nós fomos atacados, né? Hoje muita gente foi atacada e nós vamos fazer uma ofensiva agora, tá? Nós vamos juntas fazer uma ofensiva. Nós estamos aí muitas mulheres, quase 12 mil mulheres. Nós vamos fazer uma ofensiva de ataque agora. Mas antes nós vamos adorar o nome de Jesus. Eu vou trazer uma direção para nós nessa noite de hoje. Como a noite de ontem, a direção foi se humilhar diante da poderosa mão de Deus. E quando a gente se humilha diante da poderosa mão de Deus, a gente está falando a quem a gente pertence. E a gente pertence a Deus. E a forma de se achegar diante de Deus é se humilhando. Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Então, todas as vezes que você chega diante de Deus, você chega baixinho. Você chega se derramando, se humilhando, né? Por isso que a estratégia de Satanás é plantar dentro do nosso coração o orgulho, porque o orgulho Deus resiste. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Então nós já entramos nesse lugar. O Senhor é o nosso general, Ele está na nossa frente. E nós vamos nos sujeitar a Ele, nos sujeitando a Deus nessa noite. Eu queria que você achasse um lugar aí na sua casa, um lugar só seu e de Deus, para que você possa buscar a presença do Senhor agora. Pegue a sua Bíblia, pegue um caderno, que você vá para o chão mesmo. Nós vamos adorar a Deus juntas, levantar um altar de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Espírito Santo, estamos aqui, Pai. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, Pai. Tu és digno, Tu és adorado, Tu és exaltado. Nós levantamos um altar de adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ah, Deus, Tu és a rocha de refúgio, é socorro bem presente no dia da tribulação, Senhor. Aleluia. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Oh, Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar Teu nome sobre
ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. O teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Declaramos o teu nome. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar, Senhor. Declaramos o teu nome aqui, Senhor. O teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Clamamos o teu nome. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Sim, Senhor. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. O Senhor me mostra, nessa live, o Senhor me mostra muitas pessoas com uma tristeza muito grande, uma angústia muito grande, e pessoas sendo assoladas pela depressão, pela ansiedade, pessoas tendo crises de ansiedade até dormindo. O Senhor me mostra muitas pessoas tristes, e algumas dessas mulheres, elas estão tão tristes, mas elas não podem nem falar que estão tristes. Não há espaço, parece que onde elas estão não há espaço para que elas possam falar, para que elas possam ser curadas. Não há ninguém, é como quando o Senhor fala, o Senhor disse para o povo: olha, Israel, a tua ferida é tão, parece que ela se tornou incurável. Será que não tem bálsamo em Gileade para trazer cura para você? Será que não existe um lugar de cura, de descanso para você? O Senhor está estabelecendo agora, nas regiões celestiais, um lugar de cura para essas mulheres. O Senhor descobriu agora isso, o Senhor está trazendo à luz isso na sua vida, e o Senhor está vindo com cura sobre você agora. Se você é essa pessoa, queria que você deitasse agora como alguém que deita numa maca para ser curado. Eu queria que você deitasse agora. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre você. Se você tem tomado remédios para ficar bem, se você tem tomado reguladores de humor, se você tem tomado remédios para enfrentar a depressão, o Senhor está vindo com cura sobre você agora. O Espírito Santo está vindo sobre você. Você que não tem mais alegria, você não consegue mais, parece que a vida, o mundo ficou em preto e branco e não há mais alegria nos seus dias. O Senhor está vindo sobre você agora. O Espírito Santo de Deus está vindo sobre você agora. O Senhor está vindo sobre você agora. Você que tem enfrentado muitas pressões, o Senhor me mostra claramente. Líderes, pessoas que estão no ministério, pessoas que estão junto com Cristo, amando a igreja. Eu vejo muitas pastoras, muitas mulheres nessa live, que
Você não tem lugar para chorar. O Espírito Santo está vindo sobre você agora. O Espírito Santo está vindo sobre você agora, curando seu coração agora, tocando você agora. Assim quando Daniel não conseguia suportar as revelações, Daniel não conseguia suportar as pressões, Daniel vivia num tempo muito difícil na Babilônia. Daniel tinha um chamado grande, mas Daniel tinha, apesar de ter tanta revelação, apesar de ter uma vida com Deus viva e eficaz, Daniel, no momento ele sucumbiu, ele falou, eu acho que eu não vou suportar. Ele falou, acho que eu não vou aguentar o peso das revelações, aqui, o meu chamado aqui. E o Senhor fala, olha, eu estabeleço um anjo para te tocar, Daniel, para que você possa ficar firme e forte, para que você permaneça fiel até o fim. E eu vejo o Senhor tocando muitas mulheres assim agora. Deixa o Senhor tocar você, deixa o Espírito Santo tocar você. Enquanto nós ministramos essa canção, deixa o Espírito Santo renovar as tuas forças. A força que você precisa não vem das pessoas. A força que você precisa não vem do que você come. A força que você precisa não vem das circunstâncias. Mas a força que você precisa vem do Senhor. Deixa Ele tocar você nessa hora. Deixa o Senhor tocar. Um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Agora, Espírito Santo, começa a tocar agora nos corações feridos, Pai, corações esmagados, pessoas que estão enfrentando tantas guerras, Pai, tantas lutas. Espírito Santo, vem sobre nós, Pai, nos encontra nesse jejum, Espírito Santo, nos encontra nesse lugar, Senhor. Toca onde precisa ser tocado, Pai, move onde precisa ser movido. Pessoas que têm diagnósticos, pessoas que estão enfrentando, Pai, enfermidades severas. Eu oro para que haja cura agora, para que o Espírito Santo sobrenaturalmente toque nos ventres estéreis, Pai.
toca agora, Senhor. Nós repreendemos todo câncer. Nós repreendemos agora toda enfermidade maligna. Nós repreendemos agora toda enfermidade, Senhor, que tem passado de geração em geração. Nós repreendemos agora todo ataque das trevas, Pai. Repreendemos agora sobre as vidas, Deus. Em nome de Jesus, todo ataque na mente, Pai. Perturbação mental. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos agora pela Tua presença, pela Tua graça nas vidas. Traz clareza, Deus. Tira toda a névoa mental agora em nome de Jesus. Traz sobriedade, traz equilíbrio, Pai. Em nome de Jesus, as vidas agora toca agora, Espírito Santo. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Deus. Começa a mover, Espírito Santo. Cura, Pai. Nos cura, Senhor. De todo o ataque das trevas. De toda ferida, Senhor, causada por palavras. Toda ferida causada por injustiças, Deus. Todo coração ferido, Pai. Traz cura agora, Espírito Santo. Tu é aquele que pode, Senhor. Tu é aquele que entra nas entranhas, Pai. Tu é aquele que conhece o profundo, Espírito Santo. Onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Traz o rio de cura, Senhor. O rio de cura. Águas fluirão do seu interior. Rio de vida. Rio de vida. Vem transbordar sobre os corações, Senhor. A água que jorra do interior traz cura, Senhor. Limpa os corações, Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. Águas que curam, que limpam. Por onde ele passar e por onde o rio passar, ele está passando aí. Tudo vai transformar. Sim, Senhor, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu
ti, Senhor. Rio de cura, rio de vida, flua sobre nós. Rio de cura, que traz vida, que restaura corações. Rio de sobre nós, rio de Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou Jesus. Jesus. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu permanecerei, Senhor. Permanecerei, Senhor. Mesmo em meio às lutas, eu permanecerei, Senhor. Permanecerei no lugar de encontro. Em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, eu permanecerei em tua presença. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar onde
onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, ajuda-me, Senhor, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo a agir. O meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, sim, Senhor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero ser achado na tua presença. Eu quero ser encontrado. Quero ser achado na tua presença. Jesus, onde eu me senti sozinho, seja o meu amigo, Jesus. Quando falta força, seja minha força. Oh, tu és aquele que me vê, tu és aquele que me vê, tu és aquele que lembra, tu és aquele que lembra quando eu sou esquecido. Assim como o Senhor lembrou de Ana, tua palavra diz, então o Senhor se lembrou de Ana. Mas eu sei que o Senhor nunca se esqueceu de Ana. Mas existe um momento, Senhor, que até a esterilidade fala. Porque ela aponta o dia que o Senhor vai lembrar, o dia que o Senhor vai dizer, chegou a hora. Chegou a hora de eu levantar a voz profética, chegou a hora de eu trazer outra vez aquele que vai estabelecer um novo tempo e o trono. O Senhor é aquele que não esquece. O Senhor é aquele que vê. Assim como o Senhor viu Agar, Deus, o Senhor não despreza ninguém. Nada nem ninguém fica sem propósito na tua presença, Espírito Santo de Deus. Eu vejo o Senhor se lembrando. Eu vejo o Senhor se lembrando. Mulher, o Senhor diz isso para você e o Senhor se lembrou. E o Senhor fala o teu nome. E o Senhor se lembrou dela. E o Senhor fala o teu nome, em nome de Jesus. O Espírito Santo do Senhor vem sobre nós, dissipando toda treva, em nome de Jesus, trazendo clareza agora de propósito. Espírito Santo.
jejum. Ouve a entrega. O Senhor te vê, o Senhor fala, eu te vejo. Eu te vejo. Eu queria que, se você tem a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse em Zacarias. Eu queria que você abrisse em Zacarias 3. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor para nós nessa noite. Oh, Deus. Há uma guerra muito grande sendo estabelecida no mundo espiritual. Nas regiões celestiais há uma batalha muito grande. O Senhor mostra isso, uma guerra muito grande. Queria que você abrisse em Zacarias 3. Você abre aí. É tão lindo porque as coisas de Deus são perfeitas, né? Ontem tinha 14 mil mulheres, 14.100 mulheres. Hoje tem 15 mil e poucas, quase 16 mil. E é incrível como que aquilo que é da terra não corresponde àquilo que é do céu. Ao contrário, é o céu que sinaliza para a terra. Quando você começa a andar com Deus, não é... É incrível como nós temos respostas para Deus, mas a nossa resposta é algo que o céu já liberou. E a terra diz que quando se começa algo, vai se diminuindo. Mas quando a gente começa algo que está estabelecido nas regiões celestiais, a gente muda aquilo que é terreno e a gente confunde aquilo que é humano. Porque hoje, se você fosse falar com qualquer especialista da terra, ia dizer, as pessoas começam e elas vão diminuindo, vão afunilando, mas com o céu é diferente. Quando existe... Ontem tinha 14 mil mulheres guerreando e hoje tem muito mais. Sabe por quê? Porque Deus já sinalizou, Deus já levantou pessoas para estarem juntas. Deus está falando, comigo não diminui, comigo só aumenta. Deus está falando algo para você nessa noite. Aquilo que é de Deus só cresce. Ainda que o diabo tenha lançado palavras sobre você, eu quero dizer uma coisa para você. Aquilo que muitas vezes a sua mente está lutando não é o que Deus está falando. Você vai precisar hoje pedir para o Espírito Santo traga cura na sua mente, para que você possa enxergar da maneira que Deus vê aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E essa palavra o Senhor me deu há um tempo e eu não ministrei sobre ela. E ela tem maturado no meu coração e era para esse dia da live. E eu quero liberar sobre você essa palavra. Zacarias 3 diz assim, então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. E o Senhor disse a Satanás, eu, o Senhor, rejeito as suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam, tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué disse, veja, eu removi os seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. E disse, também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar em meus caminhos e seguir os meus preceitos, receberá autoridade sobre o meu templo e os meus pátios. Eu deixarei que ande junto com os outros que estão ali. Ouçam, ó sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes. Vocês são símbolo de coisas futuras e em breve trarei meu servo renovo. E agora olhem para a pedra que coloquei diante de Josué. A única pedra com 7 faces. Gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e em só um dia removerei os pecados dessa terra. E naquele dia, o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e da sua figueira. Até aqui. E o Senhor me trouxe uma revelação desse versículo, desse
capítulo praticamente. Primeiro é que o sacerdote Josué, ele é como se ele tivesse representado toda a nação de Israel. Ele representava todo aquele povo que tinha vindo do cativeiro da Babilônia, que tinha sido tirado. E quando ele estava de pé diante do anjo do Senhor, Satanás, o acusador, também estava ali para acusar ele diante do Senhor. E se você vê, Josué não fala nada. Josué é defendido pelo Senhor. Quem repreende Satanás não foi Josué, mas foi o Senhor. E o Senhor me disse isso: filha, isso é uma chave para esses dias. Quando você está na minha presença, eu que repreendo o acusador. E o Senhor está falando para mim e para você: eu repreendo o acusador da sua alma, da sua vida. Tem muitas mulheres vivendo debaixo de acusação, de culpa. Não consegue desfrutar daquilo que Deus tem, porque tem Satanás acusando diante do Senhor, acusando você. E o Senhor está tirando agora toda a acusação. O Senhor está repreendendo agora toda a acusação. O Senhor está calando a boca mentirosa. O Senhor está calando a boca mentirosa agora. O Senhor está calando o espírito de engano e de mentira. E Ele continua dizendo: o Senhor repreende. E o Senhor rejeita a acusação. E sabe o que Ele diz? O Senhor que escolheu Jerusalém. Sabe por que Deus repreende? Porque Ele te escolheu. E não queira tentar explicar as escolhas de Deus, mas o Senhor te escolheu. E Ele fala o seguinte: e esse homem é como uma brasa viva tirada do fogo. Eu fui pesquisar o que significa ele é como uma brasa viva tirada do fogo. O que Deus, né? O que Zacarias quis falar nesse livro sobre isso? O que significa essas expressões? E a expressão que eu estudei é como que algo que queimou tanto, que foi retirado antes que fosse destruído. Então, eu tenho conversado com muitas mulheres que estão passando exatamente por esse tempo agora. Que se o Senhor não tivesse te tirado de um fogo, você estava destruída. Sabe, o Senhor teve que te livrar de algo, senão não ia sobrar nada de você. E o Senhor falou: você é como algo que foi tirado do fogo, você foi salvo, você foi arrancada de um lugar, você foi retirada de um lugar. Escuta o que eu estou falando para você. Você é como um tição retirado do fogo, você foi salva. O Senhor está falando isso para nós. Eu venho com salvação sobre você. Mas Josué continuava em pé diante do anjo e as suas roupas estavam sujas. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas coisas podem sujar nossa identidade. A roupa fala disso, de identidade, daquilo que nós carregamos. A roupa fala da autoridade também. Porque quando um homem e uma mulher estabelecido no lugar de autoridade, Deus muda as vestes dele. Se você for olhar para Josué, o diabo tinha muita raiva do que Josué vestia. Porque quando José vestia. Porque se você olha para a vida de José, olhando José do Egito, você vai ver que o pai dá uma túnica colorida para ele, que representava que ele era muito amado, que ele era escolhido. E quando os irmãos, através da inveja, vão destruir, vão querer matar José, a primeira coisa que eles fazem é arrancar aquela túnica colorida. E você vai ver José transitando em várias vestes. E é incrível que cada momento que José ele passa por uma transição, ele muda de roupa. Porque quando ele sai do poço, ele recebe roupa de escravo. Quando ele está sendo vendido como escravo, ele recebe uma roupa de administrador na casa de Potifar. Quando ele é acusado injustamente pela esposa de Potifar, ele vai para a prisão, ele recebe a roupa de prisão. Quando ele está na cadeia, que ele é chamado perante Faraó pela primeira vez para falar, eles dão um banho nele, ele troca de roupa de novo. Porque a cada momento, escuta o que eu vou falar para você, a cada nível de autoridade, Deus muda nossas vestes, Deus muda a nossa roupa. Então, é igual um policial. Porque a gente sabe que aquele policial, ele é policial, porque ele está vestido, ele está uniformizado. A gente vai vendo que a roupa, que ela fala muito da autoridade que nós carregamos, do local e do lugar que nós, como igreja, nos posicionamos. É por isso que o Senhor vai chamar a igreja de noiva. E a noiva tem um vestido.
É por isso que lá em Apocalipse, a Bíblia vai falar das vestes que a igreja é vestida de linho fino. E o que é esse linho fino? São os atos de justiça. Aquilo que nós fazemos, que está muito ligado àquilo que nós vestimos, porque aponta. Então, as roupas estavam sujas. E eu falei há um tempo atrás sobre respingos, que nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos prestar atenção onde nós andamos para que a gente não seja respingado, que as nossas vestes não estejam sujas. Mas eu quero dizer para você que tem o sangue do Cordeiro. Jesus morreu por mim e por você. Nós podemos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo, do sacrifício, aquele que abriu um novo e vivo caminho para mim e para você. Nós podemos lavar as nossas vestes. Só que ele faz, olha que interessante o que fala aqui. Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas. Que tinha muita acusação. E a roupa também fala da reputação. Então o anjo disse aos que estavam ali. O anjo deu uma ordem para aqueles que estavam perto de Josué. Tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, veja, eu removi os seus pecados. E agora eu vou te dar roupas de festa. Quem remove as roupas é quem está perto. E é o Senhor que dá roupas de festa. Eu quero chamar agora profeticamente os removedores de vestes sujas. Não aqueles que apontam as vestes sujas do sacerdote, mas aqueles que retiram as vestes sujas. Eu declaro que Deus vai levantar homens e mulheres que vão estar do lado de sacerdotes e vão receber do Senhor autorização para liberar palavras que vão remover roupas imundas. Eu declaro em nome de Jesus que aos Josués que estão aqui como sacerdotes de Deus, que vai ter pessoas ao seu lado que vão dizer, vem cá, eu vou tirar essas roupas sujas. Vem cá, eu vou te ajudar a remover a impureza. Em nome de Jesus. Porque o Senhor vai dar roupas de festas, o Senhor vai dar roupas novas para Josué. E vamos lá. E eu disse, aí Zacarias fala, também, olha que Zacarias vê, olha o que os profetas veem, gente, isso é muito forte. Porque as pessoas que estão ao redor tiram só a roupa, sabe? Às vezes as pessoas que estão ao nosso lado, elas não vão ter a visão completa daquilo que Deus quer fazer. Nós temos amigos, nós temos pessoas aos nossos lados que vão tirar as roupas. Que vai dizer assim, não, você não é essa pessoa. Vem cá, deixa eu remover essa sujeira, deixa eu remover essa impureza. Mas é o profeta que vai apontar e dizer assim, olha, mas o turbante dele também está sujo. Não é só a roupa que precisa ser limpa, mas a tua vida de pensamento também precisa ser limpa, porque não adianta o Senhor renovar a sua autoridade se a sua mente está suja. E os profetas começam a apontar para os sacerdotes e dizer, ei, a tua mente. Eu vejo uma grande cura que o Senhor vai trazer sobre a igreja. O Senhor vai restaurar o movimento profético na igreja. E ele vai ser diferenciado, sabe? Porque Deus vai levantar profetas no meio das psicólogas. O Senhor vai começar a levantar profetas que vão apontar para o turbante e dizer, o turbante está sujo, a roupa está limpa, mas o turbante está sujo. E precisa haver uma coerência da sua vida de pensamentos, das suas atitudes, porque é aqui que vai nascer aquilo que você vai fazer. Porque se troca a roupa suja e o turbante ainda está sujo, aquilo que está aqui no turbante vai começar a descer para as vestes e sujar as vestes. Agora o Senhor, ele diz, olha que lindo. E Zacarias diz, também precisam colocar um turbante limpo na sua cabeça. E sabe o que aconteceu? Eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Eu quero declarar que no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja, tem aqueles que guardam turbantes limpos para colocar nos sacerdotes. Eu declaro que o Senhor vai trazer sobre a igreja turbantes limpos, uma mente renovada. Eu oro pelas psicólogas aqui, pelas médicas, psiquiatras, pelas mulheres do Senhor, que vão trazer cura sobre a mente do corpo de Cristo. Gente, o diabo tem atacado a mente nesses últimos tempos. Atacado a mente. Atacado as pessoas na mente. Montado cenários na mente. Tem sujado os turbantes na mente.
E o Senhor está tirando um turbante sujo da sua mente agora. E Ele está colocando um turbante limpo. O Senhor, inclusive, está apagando traumas que te impedem de viver profundamente a vontade de Deus. Gatilhos que às vezes você tem enfrentado lá na sua mente, janelas que você tem de lembranças que te impedem de desfrutar do teu lugar de filha. Agora o turbante está vindo, um turbante limpo sobre você agora, sobre a sua mente. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com as roupas novas. Enquanto o anjo do Senhor permanecia ali vendo ele sendo vestido e colocando turbantes na mente dele. Mayara, senta aqui do meu lado. A Mayara vai representar agora o sacerdote Josué e a Mayara representa eu e você. Diante do Senhor agora ela representa o sumo sacerdote Josué. Ela representa. E agora eu aqui como do lado dela, como o corpo de Cristo, eu vou colocar roupa nova nela. Eu vou remover a roupa suja e eu vou colocar uma roupa nova nela. Amém? Dá pra tirar esse moletom profeticamente? Tem uma blusa decente embaixo? Tem? Então ela vai tirar. Nós vamos tirar as vestes. Isso. Amém. Isso. Pega o meu casaco que tá lá. Isso. Isso. Ó, sabe a roupa do sacerdote Josué que estava suja? Sabe? O Senhor está tirando agora de você toda palavra maldita, toda sujeira no meio da batalha, toda palavra de mentira, todo engano, tudo aquilo que Satanás tentou te acusar, todo o seu passado, todos aqueles sentimentos que você às vezes se envergonha, toda vergonha, toda roupa antiga que sinalizava um outro tipo de momento, toda autoridade comprometida. O Senhor me mostra mulheres aqui com autoridade comprometida, roupa suja. O Senhor está tirando. E agora o Senhor coloca profeticamente uma roupa nova, uma roupa limpa. O Senhor cobre você com uma roupa nova e com uma roupa limpa. E não é só uma roupa limpa. Ele não muda só. Ele só não tira uma sujeira e coloca algo limpo. Não, mas ele dá uma roupa que sinaliza um novo tempo. Ele dá uma roupa de festa. Parece loucura. E você pensa, Deus, não dá pra me fazer festa agora no momento que eu tô vivendo. E o Senhor tá falando, mas eu tô te dando roupa de festa. E eu quero que você festeje. Eu quero que você se alegre. É roupa de festa sobre você. E aí ele tira um turbante. Ele tira um turbante antigo agora. Porque a roupa tem que andar em coerência, aquilo que Deus derramou com aquilo que está na mente. Então agora é retirado um turbante sujo, está retirado, e agora eu, como corpo de Cristo, eu coloco sobre a vida da Mayara e coloco sobre vocês um turbante limpo, uma vida de pensamentos limpa, uma vida de pensamentos coerente com aquilo que Deus está fazendo. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, está sobre você. Se você quiser colocar a mão na sua cabeça, coloque agora. O Senhor está colocando um turbante limpo. Para aquilo que nós vamos viver agora como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos de uma mente nova. Em nome de Jesus, está sobre nós, está sobre nós, está sobre nós uma mentalidade nova. Isso, o Espírito Santo coloca um turbante novo. Porque às vezes uma mente antiga, ela começa a brigar com aquilo que Deus quer fazer. Uma mente nova, um turbante novo sobre você, um turbante limpo, uma coerência na mente,
uma coerência no corpo, uma coerência no espírito. E isso, todos os traumas agora, toda sujeira, toda acusação de Satanás agora começa a sair agora em nome de Jesus. Começa a ser livre agora, começa a ser liberta agora. Você agora que está aí, você vai viver a vontade de Deus. O diabo tem dito que existe morte. Você tem se preparado para a guerra, você tem se preparado para chorar, para sofrer. O Senhor falou, não, filha, é roupa de festa. Eu estou colocando sobre você roupa de festa. Você vai dizer, Senhor, mas não dá para festejar. Olha que o inimigo está atacando. Olha Satanás atacando, mas eu não quero que você olhe para o inimigo. Eu quero que você comece a andar como alguém que já tem motivos para festejar. Que você tem motivos para festejar. Motivos para festejar. Motivos para festejar. Você vai começar a se comportar como alguém que tem motivos para festejar. E sabe por quê? Olha o que ele diz aqui. Olha o que ele fala ali no finalzinho daquele versículo 10. Ele diz assim, ó. Naquele dia, diz o Senhor, que cada um de vocês vai convidar... Você vai convidar pessoas, o seu próximo, para se sentar debaixo da sua videira e da sua figueira. Sabe por quê? Porque elas vão ter muito fruto. Elas não vão estar vazias. Você vai convidar as pessoas para sentar e dizer, vem beber do meu vinho, vem beber da minha uva, vem comer do meu vinho, vem comer do meu figo. E fala de duas coisas específicas, escute, de alegria que a videira representa e de cura que a figueira representa. Porque ele não está falando da oliveira, ele está falando da videira e da figueira. Ele está falando, ei, você vai chamar o seu próximo e você vai poder desfrutar dos frutos que vai ter debaixo, porque ninguém vai roubar o teu fruto. Você vai ser muito fértil. Você que está passando crise financeira, especificamente você que está passando um momento difícil, que você está com medo das dívidas, você está com medo, isso está consumindo a tua casa, a tua família, está consumindo os teus dias. O Senhor está te prometendo, o Senhor está falando assim para você, ei, você vai convidar pessoas para se assentar na sua mesa e eu vou dar fruto nessa mesa. Você vai convidar pessoas para desfrutar. O que eu estou te dando não é só para ti, é para você desfrutar, é para você compartilhar. É roupa de festa agora. Pode tirar a roupa do luto. Pode tirar a roupa da dor, pode tirar a roupa suja de acusação de Satanás. É roupa de festa. O diabo está falando, ei, não é para você festejar, não. É para você se intimidar, é para você se encolher, é para você diminuir. O Senhor falou, não. Tem turbante novo na tua cabeça e tem roupa de festa sobre você. O Senhor já está te vestindo para a festa que Ele vai fazer. Eu quero dar uma palavra sobre essa casa. Eu quero dar uma palavra sobre essa igreja, sobre essa casa. Eu quero ser profeta agora. Os céus se abriram. Os céus se abriram. Eu quero dar uma palavra agora. Eu quero dar uma palavra sobre essa igreja, sobre os filhos dessa casa, da Abba Pai Church. Você que congrega nessa casa, seja na Abaon, seja presencialmente. O Senhor está rasgando uma carta de acusação. O Senhor está arrancando uma carta de acusação nos céus dessa cidade aqui agora. O Senhor está destruindo um decreto que foi lançado pelas trevas de intimidação, de diminuir. E o Senhor está falando, vai ser ao contrário. Aleluia! Aquilo que era para envergonhar e para diminuir, vai fazer exatamente ao contrário, vai fazer crescer. Aleluia! O Senhor está falando para nós, pode estender as estacas para mais distante, porque eu vou fazer crescer. O Senhor está vindo agora dos 4 cantos dessa terra aqui de Criciúma, Santa Catarina. O Senhor está vindo para assombrar o Brasil e as nações. O que o Senhor vai fazer sobre a igreja? Deixa eu liberar essa palavra sobre a igreja agora. Sobre a igreja do Brasil e das nações. A igreja tem sido intimidada, envergonhada. O inimigo tem acusado a igreja. Mas agora, em nome de Jesus, o Espírito Santo vem quebrando os decretos agora. A verdadeira igreja,
A verdadeira igreja do Senhor, os homens e mulheres que têm integridade agora, em nome de Jesus, que se levante agora, que não se acoitem, que não andem com medo, que não desistam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro. E quando a gente vai para o capítulo 4 de Zacarias, diz assim, porque ele falou da videira e da figueira. E onde está a oliveira? Ele diz assim, então o anjo falava comigo, voltou e me despertou. Como se eu estivesse estado dormindo. Deus vai te despertar nessa noite. E o anjo diz, não terminou ainda. O que você vê agora? E eu respondi, eu vejo um candelabro de ouro maciço com uma vasilha de azeite em cima. E ao redor da vasilha 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. E eu vejo 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo, o que é isso, meu senhor? Aí o anjo disse, você não sabe? E ele falou, não, eu não sei. Então ele me disse, assim diz o Senhor Zorobabel. Aleluia. Ah, Deus. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. A oliveira representa o óleo do espírito. Representa o azeite que quebra todo jugo. Representa o poder de Deus, aonde a mão humana não alcança. E aí diz assim, nada será obstáculo para Zorobabel. Nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará. Sabe o que o povo vai gritar? É só pela graça. É só pela graça. É só pela graça. É só pela graça. Não foi por força. Não foi por violência. Não foi, mas foi pelo Espírito. O Senhor está falando para nós que a vitória que Ele nos dará é pelo Espírito. A alegria e a cura vem pela videira e vem pela figueira, mas existe a oliveira, o poder do Espírito. E agora, pasmem, sabe quem é Zorobabel? Agora deixa eu falar para você quem é Zorobabel. Eu fui perguntar quem é Zorobabel. Por que o Senhor fala para Zorobabel? Por que essa palavra é dirigida a ele? Porque diz assim, assim diz o Senhor a Zorobabel. Não é, ele não falou a Josué, ele não falou a Zacarias, ele estava falando com Zorobabel. Eu falei, quem é? E quando eu fui estudar o que é Zorobabel, ele foi nascido na Babilônia. Olha que interessante, ele era nascido do cativeiro, mas ele não pertencia ao cativeiro. Zorobabel já tinha uma mente diferente. E o Senhor está falando que existem pessoas que sofreram muito com a religião. Escuta o que eu vou falar para você. Quando nós falamos de Babilônia, nós falamos de um espírito de manipulação e de religião. Talvez você estava debaixo de um lugar de muita manipulação e um cativeiro muito grande. Mas eu quero dizer que o cativeiro não te impediu de você ser livre diante de Deus. Pessoas que sofreram com a religião, o Senhor está falando especificamente com você. Você que quase sucumbiu. Você que está passando, você inclusive está passando por uma transição nessa área. Eu sinto fogo do Espírito em mim. O Senhor está falando, ei, eu conto com você para a reconstrução. Sabe do que eu estou falando? Sabe que agora existem pessoas como Zorobabel que vão ajudar na reconstrução. Sabe do que a gente precisa? Daquelas mulheres do coque outra vez, dos círculos de oração. Nós precisamos das pessoas. Escuta, quem tem ouvidos ouça. Nós precisamos fazer uma junção daqueles que conseguiram vencer o sistema. Olha isso, gente. Que são apaixonados pela presença de Deus e que agora vão ajudar a reconstruir. Nós vamos precisar voltar lá nos marcos antigos e não remover mais eles. O Senhor vai começar a trazer sobre nós uma restauração, uma reconstrução. E através de Zorobabel, daqueles que nasceram na Babilônia, mas não são da Babilônia. Aleluia. Aqueles que vieram de um lugar de muita manipulação, de estruturas pesadas, mas que vão ser os reconstrutores dessa hora. Os reconstrutores dessa hora. E eles dirão, é pela graça, é pela graça.
E aí ele diz assim, e depois eu recebi outra mensagem. E ele fala o seguinte, Zorobabel lançou os alicerces deste templo e ele o completará. Então vocês saberão que eu, Senhor dos Exércitos, que me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar e ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Eu declaro que é um tempo de reconstrução. Eu declaro um tempo novo sobre a igreja, sobre nós agora, em nome de Jesus. Em nome do Espírito Santo de Deus. Vai descer um óleo sobre nós hoje. E é por isso que Deus tem pressionado tanto, por isso que é tanta prensa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você já está vestida com roupas de festa, você já tem um turbante novo na sua cabeça, e agora o Senhor fala para você, eu vou derramar um óleo sobre você. Sabe o que nós vamos começar a viver novamente? Nós vamos começar a viver os arrebatamentos. Você vai ser arrebatada no meio do culto. Nós vamos começar a viver uma visitação tão grande do poder de Deus. Uma visitação tão grande do Espírito de Deus. Uma visitação tão grande da graça de Deus. Que as pessoas vão correr para ver o que Deus está fazendo. Isso, começa a ser cheia agora do Espírito de Deus. Começa a ser cheia agora do Espírito de Deus. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa ele te encher. Isso, aí onde você está, tem óleo fluindo, tem azeite. Tem azeite. Você está numa presa, mas o azeite está correndo. Oh, minha noiva. Ah, minha igreja. Oh, óleo desce. Oh, começa a ser cheia agora. Isso, ser cheia agora. Não se esquive, não se intimide. Sabe quando você vai para baixo de uma corrente? Você vai para baixo de uma torneira de água. Isso, começa coloque o seu corpo debaixo desse óleo. Deixa esse óleo descer sobre você. O Senhor quer te ungir nessa noite. Espírito Santo. Isso. Começa a ser ungida agora pelo poder do Espírito de Deus. Recebe novas vestes. Recebe novos pensamentos. Pensamentos que você estava tendo de morte. O Senhor coloca pensamento de vida. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Enquanto você se derrama, Ele faz. É simples, não é complicado. É só obedecer. O Senhor nos diz, é só obedecer. É só obedecer. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça e deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça e deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa.
Senhor entra agora na tua casa. O Senhor entra agora na tua família, agora, dentro da tua casa. O Senhor começa a colocar as coisas em ordem. Aquilo que você não tem força, aquilo que você não consegue fazer. É pelo poder do Deus, não é pela força, não é por violência. E no final você vai dizer: é pela graça, foi só pela graça que eu consegui vencer. Você vai gritar: é pela graça que eu consegui vencer. É pela graça. Jesus, só pela graça. Jesus, a tua graça me basta. A tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Assim diz o Senhor: você pensa que você precisa estar forte para mim te usar. Você pensa que a condição ideal é quando você está bem. Mas eu te digo, filha, que é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. É quando você se sente fraca que eu posso ser forte. Que a minha graça vem sobre a sua vida. Seja inundada agora de graça, graça, graça sobre você, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Eu me esvazio de mim. Eu me esvazio dos meus anseios. Eu me esvazio de mim. Eu me esvazio, sim, dos meus desejos, Senhor. Eu me esvazio de mim. Jesus, eu me esvazio dos meus temores. Eu me esvazio de mim. Eu me esvazio das minhas posses. Eu não sou nada. Eu não tenho nada. Tudo vem de ti. Tudo é para ti. Eu não sou nada, Jesus. Eu não tenho nada, tudo vem de ti. E tudo é para ti. Nada é tão importante para mim. Nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Nada é tão importante, nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Só tua presença me interessa, só tua presença me sacia. Eu sei que fiz a escolha certa, te entregando a minha vida. Só tua presença me interessa, só tua presença me sacia. Eu sei que fiz a escolha certa, te entregando a minha vida. Nada sou, Senhor, nada sou sem ti.
prostitutos e de tudo que me afasta de ti. Jesus, ajuda-me. Eu quero me esvaziar de mim. Jesus, eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim, sim, Deus. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti. Jesus, e pra onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, a tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu atrai e atrai meu coração a ti, Senhor. Jesus, se move-me e move-me com teu amor e usa-me só para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo você nessa madrugada. Você que ficou até agora, a gente passou um pouquinho do horário. Que a graça do Espírito Santo venha sobre você agora. Nós temos mais amanhã, mais um dia. E amanhã você vai ver uma leveza. Já saiu. Eu creio que essa guerra nós já vencemos. A Bíblia diz que existem batalhas, existem potestades, existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Nós acessamos um lugar através do jejum e da oração, porque isso é obedecer, é obediência. Então amanhã vai ser o último dia desse jejum e nós vamos ter um céu aberto sobre nós. Hoje nós glorificamos a Deus durante o dia, não sei se você fez isso, a gente fez, eu fiz isso. Agora amanhã esteja sensível à voz do Senhor. O Senhor vai falar com você amanhã. Se prepare. Tem uma palavra que fala, né? Se santifiquem, se separem, porque o Senhor vai vir no meio de vocês. O terceiro dia é sempre muito poderoso. Então estejam assim sensíveis à voz do Espírito Santo, porque Ele vai falar. Ele vai usar várias maneiras para falar. E amanhã a gente vai estar de novo aqui nessa live, meia-noite, para guerrear e para orar. Mais uma vez juntas. Amém? Se hidrate bem, tome bastante água amanhã. Se você está comendo uma vez ao dia, né, se alimentando uma vez ao dia, se alimente, né, com força. Se você está vencendo todos esses dias sem se alimentar, o Senhor é a tua força, a tua fortaleza. Ele é teu apoio, Ele é o teu sustento. Em nome de Jesus eu te abençoo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Já não há lugar para acusação, o acusador já foi embora. Já tem uma mente nova sobre você. Tem roupas de festa sobre você. Em nome de Jesus, que a graça do Espírito Santo agora dorme em paz. Dorme em paz, vai para sua cama. E eu te abençoo para que você durma em segurança. Que você durma em paz. Na sua casa você está guardado diante da mão do Senhor. Em nome de Jesus. Te abençoo com o poder do alto. Que Deus abençoe até amanhã. Meia-noite nós vamos entregar esse período de jejum.
Convide pessoas, se você sabe de pessoas que estão passando situações difíceis. Nós vamos orar juntas, vamos levantar um clamor. E eu creio que Deus vai dar muita vitória. E a gente vai ver muito testemunho disso, do que Deus está fazendo. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Até amanhã. Deus abençoe vocês.